Bom, sobre o Fabric, que é o que importa, por que que ele nasceu e qual é o problema que o Fabric resolve, né? A gente tem uma barreira de entrada no mundo de dados, então quando a gente está falando de mundo de dados, a gente não está falando de pegar uma planilha e levar para o Power BI, nós estamos falando de estruturar inteligência, usar a informação de forma correta. E isso é um drama, né? Assim, é super complexo, nós estamos vendo alguns desenhos aí de arquitetura e ferramentas que são usadas, então para grandes empresas é complexo, gera insegurança saber se está desenhando e usando do jeito certo ou não, gera insegurança os custos envolvidos por plugar inúmeras ferramentas diferentes. Isso trava, torna as empresas grandes ainda mais lentas pela falta de confiança de estar andando na direção correta. Para o pequeno, vira uma barreira de entrada tremenda, ter conhecimento e potencial de investimento para financiar tudo isso. E o resultado maior é o que a gente tem visto, que é a defasagem que a gente tem no Brasil. As empresas ainda estão muito atrasadas, ainda estão lidando para descobrir o que aconteceu ontem. Então, no fundo, o que a gente está tentando e enxergando dentro do Fabric é uma forma de superar alguns desses desafios, né? Desafios que a gente vê hoje como um resultado que as áreas de dados ou os departamentos, não importa quem é responsável por informação, no fundo é uma área de integração, é uma área de dados, não é uma área de inteligência. Então, automatizar um processo é muito difícil, diferente de gerar inteligência e ajudar o negócio. A gente acredita muito no dado como inteligência. Precisa automatizar, mas não acaba em automatizar. Então, no fundo, a gente precisa simplificar essa jornada para que as empresas e os profissionais consigam dar esse passo que hoje não está acontecendo. Então, está super claro que é difícil, mesmo, por exemplo, até o mundo pré-Fabric aqui, mesmo se você falasse que vai usar tudo que tem na Microsoft, por exemplo, para resolver esses problemas que envolvem dados, você ainda estaria contratando inúmeros serviços e softwares diferentes para integração de dados, para engenharia, para armazenamento, para o BI. Então, cada uma dessas coisas, né, o Lake, governança, cada uma das coisas era um produto diferente, com uma cobrança diferente, uma por preço, outra por hora, outra por volume de dados, difícil de usar. Então, é uma complexidade muito grande. E acho que é nisso que o Fabric vem para solucionar, está integrando, empacotando todas essas coisas e preparando a gente para chegar num momento né, em que a inteligência artificial de fato vai ser usada e que precisa do dado como base para isso no dia a dia fazer sentido. Dentro do Fabric, a gente tem uma única plataforma, então, do mesmo jeito que a gente loga e acessa o Power BI para quem já viu, lá dentro você né, habilita, disponibiliza vários outros serviços unificados para engenharia de dados, para uso de um data lake, para alertas, para compartilhamento de áreas de trabalho, para segurança, para governança. Então, tudo isso está integrado, empacotado dentro de uma ferramenta. Então, se você troca de um serviço para o outro, se você está fazendo etapas diferentes, no fim você nem sabe muito bem o que você está consumindo, de que jeito você está fazendo. Então, isso tudo está empacotado lá dentro, e isso muda muito o jogo. De forma geral, a gente agrupou aqui como se fossem os recursos que você vai encontrar dentro do Fabric. Então, pensa que o Fabric é um serviço que você habilita dentro do seu Power BI e ele desbloqueia, por isso que ele é uma evolução, porque você continua com tudo que você tem dentro do Power BI, mas você desbloqueia todos os outros serviços para utilizar lá dentro, junto com o que você já tem. Então, existe toda a parte de engenharia e integração de dados, que é capturar as informações nos sistemas onde existe, né? A gente sabe que um grande drama é as pessoas não têm acesso ao dado. Quando ela vai fazer alguma coisa, aí ela precisa buscar e extrair o dado. O cara usa o SAP e ele não tem os dados dentro do ambiente dele. E você contrata um sistema em nuvem de fornecedor e o dado está lá dentro na hora que você quer fazer alguma coisa, você não tem. Então, o grande objetivo aqui é como é que você integra e importa essa informação para dentro do seu ambiente. Daí, dali para frente, o que você vai fazer é contigo, mas o dado está ali dentro. Então, integração,
o Lake ou o DW são recursos aí ou um pouco mais simples ou um pouco mais complexos, mas disponíveis para a gente armazenar e centralizar toda a informação. Power BI segue sendo como a ferramenta para fazer análise, para visualização, para explorar o dado. Então, pensa que o Power BI virou uma caixinha lá dentro e ele era praticamente o todo que existia. Uma parte de monitoramento em tempo real, então para você ver se, sei lá, sistemas Fabrise que estão operando, visitas em site, e-commerce, não importa, coisas que você precisa de um tracking muito mais quente da informação habilitado lá dentro, parte de alertas e gatilhos para que determinadas situações aconteçam e te notifiquem, você seja avisado, a informação chegue para um representante comercial, para um fornecedor, não importa, né? Você cortar caminhos de que a pessoa precisa entrar num dashboard, entender o que está acontecendo para daí enviar algo para alguém, sabe? Então, acho que é isso, essa mudança de paradigma muito que a gente tem incentivado, de que a gente associou a análise de dados com criar um dashboard. E no fundo é sobre inteligência, é sobre fazer melhor e gerar resultado em cima de alguma coisa, seja usando um dashboard, seja disparando alguma coisa automatizada. E aí a parte de análises mais avançadas, data science para predição, previsão, o Copilot, que é a parte de inteligência artificial da Microsoft, entrando lá dentro para você interagir com os seus dados e fazer. Então, pensa que esse pacote todo passa a estar disponível a partir do momento que você está usando o Fabric, tá bom? Na nossa visão, tem alguns pilares que mudam significativamente o jogo. Acho que a simplicidade é o principal. Parece muito bobo, mas para nós, por exemplo, que criamos projetos de arquiteturas hipercomplexas, a gente sabe a dificuldade que é fazer a ferramenta de integração de dados ter permissão para enxergar o RP. Aí depois você criar um data lake numa outra ferramenta e fazer ela se conectar com tal lugar. E aí mudou alguma coisa de usuário, de acesso, de permissão, para de funcionar. Aí a área diferente quer consumir um dado, você precisa. Então, assim, tudo isso parece muito bobo, mas às vezes para você colocar um ambiente para funcionar, você gasta 2 meses, 3 meses. Então, provavelmente ninguém nem vai saber essa dificuldade graças a algo mais simples, mas está tudo integrado, né? As regras de segurança que você pode aplicar para Power BI, você vai aplicar para quem vai consumir o dado no Data Lake, e você reaproveita muito. Então, tá muito simples de usar, muito, muito bacana. A gente, como usa vários players, a gente entende que, pô, Microsoft, acho que a grande facilidade que ela tem é de, no fundo, criar coisas que as pessoas conseguem usar com, né, mais facilidade. Ela de fato cria um repositório único de dados. Não importa se você está criando workspaces separados, áreas, segmentações de dados. No fundo, para quem administra, está tudo dentro de um único lugar e você mover, copiar, organizar é muito mais fácil. Para a empresa, isso é um ativo valiosíssimo, você ter sua informação dentro de um único lugar. A parte de acesso à informação, quando a gente está falando de acesso, dá para as pessoas o que elas precisam. Então, para alguns é um dashboard, para outro é acesso no DW ou no Data Lake para ele consumir e criar seus painéis. Para outros é um Excel plugado no Data Warehouse lá para ele pivotar e brincar com a informação. Então, no fundo, o que vale é o que a pessoa faz e as ações que ela gera com a informação, não tanto a ferramenta. Então, aquele negócio de empurrar a goela abaixo, você vai usar isso desse jeito, muda muito aqui, né? Então, a gente vê cada vez mais a segmentação de quem administra, organiza e prepara a informação e pulverização de quem vai consumir e utilizar esse dado de formas super diferentes. E acho que o principal no final aqui é a parte de custos, né? Igual a gente falou, tinha ferramenta que precificava pelo volume que trafegava, tinha gente que cobrava pela quantidade de horas, e era super complexo. O Fabric, ele precifica, o maior custo que ele tem é igual de uma máquina virtual, ou seja, tem capacidade de processamento e ela vai custando faixas de valores. Sei lá, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 1.000, não importa. São faixas. E
o custo é garantido e fixo. Pode acontecer de você estar usando tanta informação com tanto processo e você vê que seu ambiente começa a ficar lento. Você precisa de mais capacidade. Mas é diferente do ambiente que você ligava e não fazia ideia de qual ia ser a fatura que ia vir para você. Então, a parte de previsão de custo, de conseguir se organizar, isso faz muita diferença, porque a gente viu muita história triste, e a gente foi contratado para organizar ambientes que o pessoal não conseguia pagar a conta do que construíram. Então, acho que isso é muito relevante, muito importante, e no final das contas, hoje a gente está falando do Fabric, mas igual nós dissemos, nossa missão aqui é ajudar a usar o dado para inteligência, para mudar o ponteiro das empresas. É para isso que a gente entende que é a missão. Então, ter um repositório e centralizar a informação é um primeiro estágio. Enriquecer isso, conseguir gerar insights, explorar, que é o que o Fabric permite, é o segundo passo. Então, aqui dentro, no fundo, a gente consegue ir para o primeiro estágio e avançar para um segundo, onde você está tirando insights, você está enriquecendo a informação. Mas acho que o grande ponto de atenção depois, em outro momento, a gente vai trazer, mas né, aqui você tem um estúdio de inteligência artificial que está usando os seus dados para conversar, para explorar, para responder pergunta, para gerar insights. Só que o insumo disso aqui é dado, e é pior do que um dashboard, né? Se você, aqui é muito mais poderoso. Então, se você já fazer estrago com dashboard ou com Excel ruim, imagina o que você não vai fazer com a inteligência artificial. Então, essa escala de maturidade, quem não fizer a lição de casa vai perder essa onda. E isso acho que é o mais relevante, assim, a gente precisa conseguir avançar. Então, no fundo, acho que esse é o plano de fundo para entender o que é o Fabric e, no fundo, onde ele se encaixa, né? Pensando numa estratégia, no que ela pode proporcionar, no que ele pode proporcionar dentro das empresas. E aí, a parte que é mais legal mesmo, aí o Tiagão mostrando e, na prática, navegando por dentro da ferramenta para que vocês possam conhecê-la melhor. Show de bola. Muito bom, Vini. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Beleza. Vamos lá. Então, vou fazer a apresentação aqui na prática do Fabric. Quem está vendo essa tela já deve estar acostumado com o Power BI, já está familiarizado já. Antigamente, Power BI era tudo que essa tela poderia oferecer. E agora, com o Fabric, aqui no cantinho, a gente já abre um leque de opções. Então, Fabric antes, o Power BI antes era puro Power BI, agora temos o Power BI ainda, temos o Data Factor, o Activator que o Vini mencionou, a parte de engenharia de dados com Synapse, Data Science, Warehouse e análise em tempo real. Então, em cada um desses ali, há todas as ferramentas de dados da Azure, a Microsoft está trazendo para dentro do Fabric para compor esse produto e em constante evolução. Então, tem vários desses elementos que antes não existiam passaram a existir com as atualizações aí constantes da ferramenta. Então, tem ali uma gama de possibilidades para a gente conseguir realmente, igual o Vini comentou, sair ali do estágio zero, conseguir unificar, conseguir tratar o dado e começar a gerar inteligência de verdade dentro do nosso dia a dia. Beleza? E aí, o que eu fiz aqui para demonstrar para vocês, eu criei um ambiente aqui de demonstração mesmo, para a gente passar ali de ponta a ponta, tá? Então, a gente vai desde a parte da ingestão de dados, que é o momento que a gente vai lá na origem, pega o dado e traz o dado para dentro dessa base única, dentro do Fabric, dentro de um Lake House, faz o tratamento e depois consome esse dado. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, por favor, mandem aí uma mensagem, mandem aí por favor, Thiago, pare, que aí a gente diminui um pouquinho aqui a velocidade, tá? Começando aqui pela parte de ingestão, quando a gente está falando dentro dessa ferramenta, por ela ser uma ferramenta, tá tranquilo? Show de bola. Como a gente está falando de uma ferramenta que ela veio para conseguir abraçar todas as necessidades das empresas. Quando a gente está falando sobre ingestão de dados, a gente tem ali algumas saídas que a gente consegue trazer. Então, caso você queira fazer uma réplica do seu banco de dados para dentro de um data lake de uma forma rápida,
automatizada, você consegue através aqui do pipeline. Caso você queira buscar os dados de alguma outra forma, de uma carinha ali mais familiarizada ali com Power BI, você consegue através dos fluxos. Caso você seja aquele maluco do código que gosta de mergulhar fundo, Python, quero usar só o hard code para eu consumir esse dado, você consegue também. Então, aqui dentro dessa carinha que eu mostrei aqui, desse pipeline, nós temos essas três formas ali para buscar o dado. No fundo, o que é isso? Está indo lá na origem, está buscando o seu dado e está salvando no destino, que é o nosso lake house, que é o lake aqui dentro do Fabric, e é esse local único, tá? Então tem esses três carinhas aqui, vou só abrir um deles só para exemplificar. Então aqui tem um loopzinho aqui que vai verificando ali as tabelas que existem no banco de dados, se tem 10, 100, 1000, 1 milhão, surgiu uma nova tabela amanhã, esse fluxo identifica e já consegue trazer esse dado já para dentro, fazendo essa réplica de forma rápida e eficiente, tá? E aí as outras formas, depois a gente vai entrando ali mais um detalhe. E depois que é feito esse processo aqui em gestão, para onde vai esse dado, Thiago? Como eu comentei, temos aqui nosso lake house, que eu já rodei já previamente, mas todas essas tabelas aqui, até essa aqui, foi feita através desse nosso fluxo. E quando a gente está falando do lake house, ele é composto basicamente de tabelas e também temos ali alguns arquivos também. Então, se você quer trazer um arquivo que está no seu SharePoint para dentro do Lakehouse para centralizar, você consegue para começar a trabalhar a partir daí. Se tem uma base do IBGE que está lá na web, você consegue trazer e aterrissar o dado no Lakehouse. Se tem tabelas de ERP, você consegue também trazer e salvar no formato de tabela. Enfim, a gente já consegue, dentro desse ambiente, trazer todos os dados e aterrissar eles aqui dentro do Lakehouse, e a partir daí começar a trabalhar, começar a tratar e preparar o dado para realmente gerar valor, gerar ali responder as perguntas que todo mundo tem ali no dia a dia. Boa. Ô, Tiagão, acho que isso aí que você falou, meu, muita informação valiosa. E aí acho que vale dar uma organizada mesmo ali né, para o pessoal. Porque o primeiro ponto ali que você mostrou é a parte de integração. Então, ali dentro do pipeline, que no fim, né, como se fosse um encanamento, onde você vai criando etapas para você capturar a informação onde quer que ela exista e traga para dentro do seu lake. No final, é Isso, isso porque na hora que você precisa, se o dado está dentro do CRM, na hora que você vai fazer uma análise dos clientes, você não consegue. Por quê? Porque você não tem a informação. Então, acho que esse é, é o principal ponto aí da gente criar essas integrações para a gente aterrizar tudo que é de valor tá num lugar que é fácil, como se fosse uma pasta, né? O Lake no final é como se fosse um grande diretório, uma grande pasta do computador onde você joga tudo e como você organiza e como você vai usar, aí beleza, são as boas práticas do que você está falando mesmo. Então, acho que isso tem muita exatamente. coisa legal, né? Que você tem o pipeline e lá dentro cada um vai construir do jeito que se sentir mais à vontade. Então, o Fabric tem os recursos de cópia, de carga incremental, de visualização para quem entende, para quem. Ah, tem algumas perguntas aí, até vi a mensagem da Gabi. A gente está juntando aqui e a gente vai respondendo tudo no final, pode ser? Se não gerar problema para vocês, só para não correr o risco da gente estourar demais o tempo e não chegar nem na metade, a gente guarda ali, a gente vai no detalhe. Então, tem as etapas ali do que a gente vai fazer de integração, né, Tiagão? E Isso aqui aí. no Lake, acho que isso que você falou é mais legal. O Lake, ele é um repositório. Se vai vir do RP, se vai vir textos, se vão vir arquivos, imagens, não importa. Você consegue capturar o que quer que seja e guardar aí dentro para gerar as diferentes formas de análise depois que quiser. Então, Perfeito. só aí a gente já construiu um negócio que é super valioso para a empresa. É isso aí. Isso aí. E como o Vini comentou, tendo dado ali aqui dentro de casa, vamos dizer assim, dentro de um lake, a gente consegue, a partir daí, trabalhar o dado, tratar o dado, enriquecer o dado, consegue criar as camadas ali, quando a gente está falando sobre modelagem ali, a camada do dado bruto e a camada do dado tratado, já pronto para uso dos usuários finais.
E quando a gente está falando sobre esse tratamento, também existem ali algumas formas. Eu vou mostrar a carinha aqui do fluxo, que provavelmente vocês estão curiosos, mas quem já trabalha com Power BI vai olhar essa tela aqui e vai falar assim: tá bom, Thiago, isso aqui eu já conheço. É, Isso aqui é o Power Query, as etapas para eu fazer o tratamento de uma forma bem didática, que eu consiga acompanhar tudo aquilo que aconteceu. E realmente é a cara do Power Query com o Synapse rodando por trás. Então, o que a Microsoft faz, eu acho que é muito, muito bacana, muito inteligente, é trazer a familiaridade, trazer o que as pessoas estão acostumadas ou estão se acostumando, e otimizar isso. Então, o Power Query, as pessoas já estavam acostumadas a tratar o dado a partir daí. A Microsoft pegou ali o motor do Synapses e conseguiu trazer e fazer esse deparo, essa tradução das etapas do Power Query para dentro desse motor que já é muito potente ali na prática, né? Então, aqui a gente fez ali alguns tratamentos e a gente vai salvar dentro lá do nosso lake novamente. Como demonstração, a gente não criou camada nem nada, mas um ponto de diferença, quando a gente está falando do Power BI, a gente já tinha esse fluxo de dados. E aí o que tem de diferença entre o fluxo de dados nativo ali do Power BI e o fluxo de dados Gen 2, que é aqui do Fabric, é justamente uma das diferenças, na verdade, é essa possibilidade da gente dar um output diferente. Então, antes a gente criava o fluxo, morria no fluxo ou morria dentro de um Power BI. E aí, como o Vini comentou, o Fabric ele tá para dar poder na prática. Então, se você quiser consumir esse dado, devolver para o Lake, você pode. Se você tiver conhecimento de SQL, quiser fazer uma query, você consegue buscar as informações. Se você quiser consumir essa mesma informação dentro de um Excel, você consegue também. Então, esse processo aqui ele está fazendo o tratamento e ele vai devolver a tabelinha já tratada lá dentro do nosso Lake novamente. Ô, Thiagão, isso é legal porque, assim, meu, a gente estava vendo que o Power BI, por mais incrível que seja, mas ele, na prática, estava sendo um Excel avançado, né? Aí, Porque ou a pessoa tratava tudo numa planilha e só apresentava, ou ela fazia o tratamento do dado dentro do Power BI, mas é para aquele painel. Aí exatamente. o João que trabalha do lado precisa usa o mesmo dado com o mesmo indicador e faz o mesmo tratamento dele. E aí quando você vê tem 10 pessoas fazendo o mesmo trabalho, muitas vezes chegando em resultado diferente, com dado que não muda, com um monte de coisa. Então, por mais que você tenha uma ferramenta rica para filtrar, analisar e buscar respostas, mas os problemas de dados, de qualidade, de confiança, de organização, esses não tinham sido resolvidos. Perfeito. Então, acho que é aí que muda o jogo, porque você passa a resolver esse tratamento e guardar isso. E aí todo mundo vai beber dessa água limpa, que já está feita por alguém. Então, acho que aí você está trazendo a simplicidade que o pessoal estava acostumando a usar, mas trazendo para uma etapa intermediária aí para você economizar esforço. Perfeito, perfeito. E como eu comentei, essa tabelinha aqui, vou voltar lá para o nosso Lakehouse, eu criei aqui 3 tabelinhas já tratadas já e deixei aqui no Lakehouse. E beleza, Thiago, você fez o tratamento, tirou da minha origem, salvou no Lake. Fez o tratamento, salvou no Lake de novo. Como que eu vou agora buscar esse dado realmente para eu tomar uma decisão, para eu fazer as análises, né? Existem algumas formas. Então, a forma como convencionou-se a falar de dados, quase traduzindo para dashboard, basicamente. Então, a gente consegue, conectar um dashboard nessas nossas tabelas e tirar aí os insights, as informações a partir daí. E até criei aqui um dashboard automático. O Fabric ele tem essa possibilidade, tá? Então, a partir do momento que você tem ali o dado tratado, você consegue gerar dashboard simplesmente ali dizendo, olha, a informação importante para mim é o dado de cidade, de cliente, eu quero saber sobre quantidade total. Não, eu quero saber sobre os impostos que estão sendo pagos. Você consegue ir trabalhando através do clique e o Fabric vai gerando esses novos dashboards, essas novas análises, esses novos gráficos para você. Então é uma outra possibilidade para você fazer essa análise também.
Deixa eu dar um F5 aqui. Legal. Então, ele já gerou essas informações, a gente consegue adicionar a tabela e tudo mais. Então, é uma forma de otimizar a criação de gráfico. Mas tem outras formas que a gente também consegue consumir esse dado, além do dashboard. Como, por exemplo, através do Excel. E aí, para mim, é uma das grandes reviravoltas aí, quando a gente está falando sobre dados, é que já eu trabalho com dados, já vai fazer maioridade já muito em breve, mas o que eu sempre ouvi desde o primeiro dia é que a ferramenta X vai matar o Excel, a ferramenta Y vai matar o Excel, quando você tiver um DW, você nunca mais vai usar o seu Excel, e na prática, o Excel está cada vez ganhando mais força, e a Microsoft percebeu isso. Então, o que ela resolveu fazer é dar poder para as pessoas, porque na prática é isso, que as pessoas querem com dashboard não é ter um dashboard, na verdade elas querem responder perguntas que muitas vezes o dashboard responder aquela pergunta naquele momento e por ela ter o dado a partir de agora, ela tem novas perguntas que precisam ser respondidas. E para não entrar de novo num fluxo ali de desenvolvimento de dashboard e tudo mais, a Microsoft conseguiu conectar esse dado que você já tratou, que você já homologou, que você já deixou tudo preparado ali para o usuário final, poder fazer as análises dele dentro do Excel, dentro da tabela dinâmica que ele já está acostumado. Então, já fiz até um... Isso aqui é uma exportação que a gente consegue fazer direto ali dentro do Fabric, tá? Ele já vai gerar essa tabela pronta para você. E aí vocês lembram daquelas 3 tabelinhas que a gente tratou? Elas estão aqui, já amarradinhas, já vinculadas entre elas, já chaveadas, enfim, tudo certinho. E a gente já criou também as medidas já prontas. E qual que é a grande vantagem que eu vejo quando a gente está trabalhando dessa forma, tá? Algo que a gente muito ouve é a venda do meu relatório é composta do campo A mais B, a venda do relatório do Vinícius é A mais B menos impostos. E aí as vendas ali dos relatórios meu e do Vinícius nunca vão bater porque a gente está falando, na verdade, de coisas diferentes. E a partir desse momento, a gente já consegue deixar homologado, vamos dizer assim, as medidas. Então, o valor total, o usuário final ele não precisa saber qual é o cálculo que está realizado, ele pode até saber. A gente pode até ter ali um glossário de dados falando, ó, o cálculo é realizado através dessa premissa. Mas se alterar essa premissa, automaticamente pode alterar, ele vai estar consumindo sempre o dado correto e todo mundo consumindo ali o mesmo dado. E aí, a partir dessa conexão entre aquele dado que a gente estava lá no Lakehouse e o Excel que está aqui dentro da minha máquina, a gente já consegue também fazer algumas análises. Então, aquela análise que eu fiz do cliente e a quantidade, eu já consigo gerando daqui de forma automática. Beleza, Thiago, salvei esse Excel. Amanhã meu dado atualizou. Eu vou ter que baixar de novo o meu usuário. Não, na verdade, como está sendo feita essa conexão direta, por isso que eu disse que é o poder do Excel. Antes você precisava enviar o Excel para alguém com dado atualizado de hoje. Agora já tem esse Direct Lake, que é uma forma que o Fabric, que a Microsoft gosta de falar sobre essa conexão direta com os dados, de uma forma automatizada e otimizada. De uma forma muito rápida, você consegue consumir os dados e construir e responder as perguntas que você quer responder naquele momento. Então, é uma nova forma da gente consumir o dado, não só através do dashboard. Beleza? Boa. Ô, Tiagão, acho que a única coisa que vale aí né, então, ó, você trouxe o dado, aterrissou ele dentro do Lake. Normalmente, quando você puxa, esse dado tá do jeito bruto. Você precisa Isso aí. limpar ele, organizar, conectar. Por isso que você mostrou a parte de tratamento, de transformação. A hora que você organiza isso, você salva num lugar lá esse dado pronto, mastigado, né? E aí, acho que é nisso que vale só voltar, Tiagão. Por exemplo, assim, ó, entra nesse item aí que você está clicando. Boa. Acho que é só isso que vale mostrar que, para o pessoal, a gente
esse é um exemplo e está tudo junto, né? Um exemplo bem montado dentro da empresa, isso está organizado. Pensa que como se fossem pastas, separações, para ficar fácil de ver. Então, esse a gente tem tudo num único lugar. Mas acho que o que eu estou querendo reforçar é o seguinte: para cada vez que você tem esses dados tratados, você vai criando os recortes, como se fossem os agrupamentos. Então, esse aí é um recorte de informações de vendas, por exemplo, que o Thiago está construindo e está colocando. Então, eu acho que essa é uma parte legal da pessoal saber, porque eu tenho dado, tratei, organizei, eu crio um conjunto. E eu disponibilizo esse conjunto para quem eu quiser. Em cima desse Isso aí. conjunto, eu plugo o Power BI, ele automatiza. Eu plugo o Excel, igual você mostrou, e ele já está conectado aqui automático. É um clique e vai parar no Excel. Eu plugo uma outra ferramenta, então eu uso o Tableau, eu uso o Click, eu posso plugar nesse, não tem problema. Eu quero dar para o meu fornecedor o dado via API, eu posso também. Então, eu acho que isso que é o mais legal, que é você criou o dado dentro do DW, do Data Lake, e aí você vai criar como se fossem janelas de acesso. E Sim. você vai consumir isso do jeito que você quiser. Então, eu acho isso bastante poderoso aí, porque tá todo mundo dificilmente começando do zero. Todo mundo já tem um ferramental que usa, já tem um monte de coisa, e aí você consegue ir reaproveitando do que existe. Não, perfeito, perfeito. E dentro desses conjuntos que a gente vai criando, conjunto de venda, o conjunto do financeiro, a gente consegue também aplicar várias regras de segurança, que não vai entrar no detalhe aqui, mas regra de segurança de acesso, onde um usuário tem acesso a uma informação, o outra não, controle mesmo de quais usuários têm acesso ao dado financeiro, outros só vão ter acesso ao conjunto de dados do comercial. Então, é possível fazer um monte de segmentação, um monte de controle, liberando realmente o dado que a pessoa precisa e que a pessoa tem acesso da forma mais rápida e da forma que ela está mais acostumada a consumir também, né? Beleza? Show de bola. E aí, continuando aqui, então, beleza, vou falar um pouquinho também sobre previsão de vendas, tá? Mas antes eu vou mostrar a parte aqui da orquestração, que eu peguei tudo aquilo que a gente fez e, e aí a orquestração é, como o Vini comentou, é um fluxo, vamos dizer assim. Então, é um canal, a ordem que as coisas devem acontecer. E algo bacana que a gente consegue também colocar vários alertas dentro desse nosso fluxo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer a ingestão de tudo aquilo que a gente fez, a gente vai fazer aqui o tratamento, automaticamente já vai salvar dentro do nosso conjunto de dados para ser consumido. E eu criei aqui uma nova caixinha, que ele vai mandar uma mensagem no Teams aqui, vai chegar uma mensagem aqui no nosso grupo muito em breve, mas eu vou dar um play agora e aí eu vou explicando um pouquinho sobre as previsões. Em breve vocês vão ver, mas aqui é uma nova forma, uma outra forma, na verdade, para a gente saber se o dado rodou. Tem vários recursos que a gente consegue aplicar dentro desse pipeline, condicionais, loops, enfim, dá para fazer ali uma série de coisas, mas é uma forma da gente orquestrar esse nosso dado e criar ali um fluxo que seja inteligente. Então, vou dar um play aqui. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre previsão de vendas. Beleza? Vamos lá. Eu estou abrindo aqui um notebook. O que é um notebook na prática, né? Como eu comentei, você consegue fazer, por exemplo, a extração e ingestão de um dado, buscar um dado lá na origem, trazer através de código. E esses códigos você utiliza o notebook para trazer, fazer o tratamento de dado também através de código, você pode utilizar o notebook. Mas uma das grandes funcionalidades, um dos maiores casos de uso do notebook é justamente para predição, para ciências de dados, e é isso que a gente vai mostrar aqui nesse exemplo, tá? Pode falar, Vini. Não, não, estava vendo aqui outras coisas, Ah, tá. desculpa. Ah, não, show de bola. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente está buscando um dado que a gente já fez a carga lá, fez a ingestão, buscou esse dado aqui, esse Excel, salvou dentro do nosso Lakehouse, ele já está lá já. E a partir daqui eu quero gerar análise. Na prática ali, eu quero gerar um forecast de vendas para eu traçar, para eu entender ali como que vai ser o comportamento das minhas vendas nos próximos meses.
E aí eu vou passando aqui, não vou entrando muito em detalhe, tá, pessoal? Mas a gente consegue fazer análises exploratórias. Então aqui eu trouxe basicamente o que tem lá dentro do meu Excel para dentro da visualização aqui do notebook. A gente consegue transformar isso aqui em gráfico se a gente quiser, para fazer ali alguns tipos de análise e tudo mais. E aí, descendo um pouquinho mais, a gente vai entrando mais na parte de ciência de dados, o processamento. Legal. Chegamos nesse momento aqui, eu tô dando, vou parar um pouquinho aqui só para explicar para vocês verem o resultado final na prática, tá? Aqui é o comportamento real da venda que a gente tem dentro daquele nosso Excel. Então, a gente buscou o dado ali até julho e a gente identificou como que está o comportamento. E quando a gente vai fazer ali uma análise estatística, a gente tem algumas variáveis, vamos dizer assim, que a gente pode analisar, como sazonalidade, tendência e tudo mais. E esse blocão aqui de código, ele está fazendo justamente essa análise. Então, como que é o dado observado hoje? Quando a gente está falando sobre sazonalidade, quais dados que eles entram dentro desse grupo de dados sazonais, quais são uma tendência, então a gente consegue fazer essa análise aqui, e a partir daqui a gente vai treinar o nosso modelo. Então a gente está treinando o nosso modelo, tem várias etapas ali que ele está aplicando algoritmo e tudo mais, algo extremamente técnico, mas algo bacana, quando a gente chegou aqui, ele já criou dentro aqui do nosso notebook o forecast de vendas baseados em todos aqueles parâmetros que a gente passou. Então, até aonde a gente tem dado, temos aqui, e aí ele traçou ali qual é o esperado, qual que é a previsão dos dados de venda dentro desse nosso conjunto de dados. E algo bacana, ele vai gerar ali os experimentos, caso a gente analise e entenda que esse experimento aqui foi um sucesso, a gente vai usar esse algoritmo, a gente consegue aplicar esse experimento dentro de uma base. Então, o que seria na prática? Tem uma base de vendas, a gente vai criar uma nova coluna, por exemplo, mostrando qual que vai ser o forecast daquela venda, qual que vai ser a tendência daquela venda, gerando linhas ali de dados que não existem para serem considerados como forecast. Então, tem várias formas que a gente consegue utilizar esse experimento para enriquecer ali a nossa base, beleza? E aí, continuando aqui, algo bacana é essa imagem final para mostrar a assertividade desse nosso experimento. Então, quando a gente tem dado aqui até julho, ele pegou uma parte desses dados ali para usar como exemplo, vamos dizer assim, para ele treinar o modelo, e a partir daqui ele começou a ter uma assertividade muito legal dentro do algoritmo, e já temos ali uma previsão de vendas ali até 2024 com base nesse conjunto. Então, é mais uma forma, algo que é o core ali do Fabric, que é unificar realmente todas as áreas de dados dentro de uma ferramenta. Então, se você é da parte de integração, você consegue trabalhar na mesma ferramenta, no mesmo conjunto de dados, dentro do mesmo universo de um analista de dados, que um cientista de dados, que um arquiteto, engenheiro, enfim, todo mundo que trabalha ali dentro de um projeto de dados, dentro de um produto de dados, consegue trabalhar utilizando toda essa suíte que a Microsoft disponibilizou. Boa. E para quem é a Equipe, que também são vários casos aí, né, Tiagão? Nas grandes você tem os times super segmentados, tem empresas que tem uma pessoa que tem que fazer tudo e não dava conta. Então, acho que isso aí simplifica bastante. Tiagão, acho que pelo tempo tá... Ó, chegou sua mensagem, parece que foi até planejado, hein? Cargas realizadas com sucesso. Chegou a notificação aí. Acho que está ótimo, pelo menos como um overview da plataforma, passando sobre vários dos recursos, e aí a gente pode aproveitar para responder um pouco das perguntas, ou o pessoal ir mandando mensagem aí do que talvez faça sentido aprofundar para a gente Perfeito. entrar, pode ser? Eu vou pegar algumas das mensagens que já chegaram e peço para a galera aí, quem quiser, escreve aí para a gente que a gente vai avançando, tá bom? A Tamara tinha mandado duas perguntas aqui já logo no começo, Tiagão. Uma falando muito de como que ela pode usar o Fabric como se fosse a ferramenta de ETL, só para fazer o tratamento do dado, entendendo que ela já tem, sei lá, um DW local, alguma coisa e não Legal. quiser. E eu acho que isso é uma das possibilidades aí que ela poderia jogar
só usar ele como o motor no meio do caminho aí, né? Isso, não, perfeito. Quando a gente está falando sobre o tratamento, ingestão, tratamento, enfim, a gente consegue, a gente tem diversos conectores de origem, diversos conectores de destino. Então, o Fabric, ele não veio para ser só uma ferramenta onde, a partir do momento que você entrou dentro dela, você é obrigado a utilizar somente o que está dentro dela. Você consegue fazer output para bases externas, consegue fazer conexões com empresas concorrentes, vamos dizer assim, então conectar um DW que está dentro da AWS, conectar com um DW que está dentro do GCP, BigQuery e tudo mais. Então você tem essa possibilidade, e aí o tratamento você tem basicamente aqueles três caminhos, na verdade, através do SQL, através do fluxo de dados que eu mostrei, ou até mesmo ali no hard code dentro do notebook, fazendo esse output para onde você quiser na prática, né? Legal. Acho que isso é um negócio legal para a Tamara saber. Isso é uma das coisas que daí a migração pode ser aos poucos. Ela não precisa largar o que ela tem de bom de um DW, mas ela pode usar o Fabric pelos conectores que tem para já acessar os sistemas, trata e aí guarda onde ela já está acostumada ao dado e aí É isso aí. consome dali para frente. E aí acho que pouco a pouco isso dá para saber. Ela também perguntou sobre o Data Activator aí, Tiagão. Acho que isso é uma das coisas que depois poderia, ou pelo menos você poderia abrir ali a carinha para a gente mostrar. Sim. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, o Activator, ele trabalha, tem várias formas de a gente trabalhar com ele, mas uma delas é a gente trabalhar a partir de gatilhos, né? Deixa eu até dar um salvar aqui nesse dashboard. Mas a gente consegue definir alertas, em cima de alguns comportamentos, que é uma das formas da gente trabalhar com ele, tá? Em cima de alguns comportamentos de dados que já foram tratados. Então, um dos exemplos aqui, vou definir um alerta novo aqui, com base nesse gráfico aqui, que quando algum desses itens aqui ele se tornar maior do que 1 milhão e tanto, posso até colocar Não, pode um, deixar como tá mesmo, é é, mais a ideia mesmo. isso. Ele vai mandar um alerta para a gente. Então, da mesma forma que chegou aqui uma mensagem quando a carga ela foi finalizada, a gente pode deixar esse activator monitorando os nossos dados e disparando quando for necessário ou quando alguma condição for cumprida, vamos dizer assim. Então, se esse dado, pegar um caso mais prático, a gente tem a linha de meta e a linha de venda, e a gente quer saber no dia 15, se a linha de meta não tiver pelo menos, a linha de venda não tiver pelo menos 50% da meta, eu quero ser avisado. Então a gente consegue fazer esse disparo de forma automática. Da mesma forma que eu quero saber na hora que nossa venda bater a linha de meta, eu quero ser avisado para eu poder comemorar aqui com o meu time. Então a gente consegue fazer alguns gatilhos, e esses gatilhos eles serem disparados por e-mail. Hoje a gente tem essas duas formas de notificação, tá? Ou por e-mail ou através do Teams, e aí a composição desse e-mail do Teams, ele, ele tem uma gama de possibilidades, tá? Não Boa. sei se respondi a pergunta. Não, respondeu bastante, Tiagão. Acho que só Legal. até aproveitando a deixa, eu não sei se a gente mostrou ali, deixa eu abrir aqui, deixa eu só compartilhar minha tela um minuto. Ele está criando um exemplo aqui. Talvez na hora que a gente começou, foi uma das coisas que a gente, né, que aqui é interessante de mostrar, né? Então, o É Power verdade. BI que a gente já estava acostumado, então a gente logava no Power BI e a gente acessava e enxergava somente Power BI. O que é legal aqui com o Fabric é que a partir do momento que você ativa, aqui embaixo você tem acesso a todas essas soluções e você vai mudando entre esses mundos, o Power BI de análise, a parte de integração, agora está entrando a parte de automatização para a indústria, sensores, toda essa captação de dados, engenharia,
real time, então tá tudo disponível e você acessa por aqui, acessível, né? Uhum. E aí, então você pode navegar. E aí, aproveitando sobre o Activator, até abrir um pacotinho maior aqui, né? Então, ó, por exemplo, eu quero enviar uma mensagem no Teams com esse título, com qualquer descrição que eu quiser, e aqui eu vou criando os gatilhos e as ações. Então, o que que faz disparar esse gatilho? Eu detectar que alguma coisa aconteceu, que um número excedeu, qual condição dispara. Então, na verdade, se você tem um dado a partir dele você consegue brincar de qualquer forma. Eu quero ser notificado se ele não mudar, deu 10 horas da manhã e eu não tenho venda em alguma das minhas lojas. Eu quero ser avisado qual loja não, por algum motivo não aconteceu. Pode ser para ver sistema indisponível, pode ser para ver resultado, pode ser para avisar as pessoas e automatizar trabalho de mensagem, de Teams, de e-mail. Então, tem muitas das coisas que você vai criando e colocando aqui, e aí você vai avisando automaticamente via e-mail, via mensagens ou automatização com outros sistemas, o que você quiser. Sim. Boa. Tinha mais algumas mensagens aqui. Do Gustavo, ele tinha falado duas coisas, se não me engano aqui. Ah, não, uma era do Bruno primeiro. O Bruno tinha perguntado sobre a diferença entre o Fabric e o Synapse. Tiagão, acho que isso vale você falar aí rapidamente. Legal. Hoje, o Fabric, na verdade, é um produto, vamos dizer assim, que a Microsoft pegou todos os serviços que ela tinha de dados e trouxe para dentro. O Synapse, ele é um pedacinho do que hoje está dentro do Fabric. E aí o que muda é, basicamente ali, é, o Synapse hoje ele é um serviço e o Fabric hoje ele é um produto que estão todos esses serviços ali englobados, tá? Isso, então a Microsoft deu uma cara, o Synapse continua existindo e ele está por trás do Fabric. Então, na prática, não tem diferença nenhuma. Isso O aí. que acontece é que eles embarcaram o Synapse dentro do Fabric e ele está junto com o Power BI, junto com outras coisas. Você consegue usar o Synapse dentro do Fabric ou contratar ele separado, mas na prática ele continua existindo. O Gustavo tinha falado sobre um pouco mais da questão de licenciamento e se muda um pouco, se muda alguma coisa para quem já tem licença de Microsoft. Então, não muda nada, Gustavo. O que você tem de, por exemplo, de Power BI ou qualquer outro serviço Microsoft permanece a mesma coisa. O Fabric é uma contratação adicional. Então, você vai ter como se fosse um adicional na sua tarifa pelo preço do Fabric. E ele tem janelas de custos por capacidade. Então, como se fosse assim, a versão mais básica do Fabric custa R$ 1.500, se não estou enganado, por mês. Aí você tem de 2.000 e pouco, 4.000, 5.000, são escalas. É, o que que vai dizer um pouco em que janela você consegue trabalhar tem a ver com o volume de dados que você vai trafegar, porque você pode habilitar o mais barato. Só que se você quiser dar mais de uma carga por dia, se você tem um volume razoável de informação, tende a ficar lento. Mas ele não muda, então ele cobra as faixas fixas e ele cobra o armazenamento em teras de dados que você tem. E tem até uma tabelinha, se vocês quiserem, daí a gente compartilha essa tabela de precificação, todas essas coisas para vocês conseguirem calcularem, ter noção aí. Beleza? Show. E aí o Natan até mandou que é a possibilidade de fazer um acompanhamento quase em tempo real usando o Teams, a comunicação para períodos de fechamento, de um monte de coisa. Acho que isso aí, Natan, faz muita diferença mesmo, tanto para as pessoas se atualizarem, quanto para a economia de tempo ali. A gente sabe que os períodos de fechamento são um parto para todo mundo, então acho que ali tem uma puta de uma oportunidade. Marcão está perguntando sobre réplica de dados, aí o CDC, Tiagão. Sim. Entrou sigla é com você. Sim, hoje a gente consegue fazer esse streaming, consegue fazer esse CDC já dentro do Fabric, sim. E uma coisa, da mesma forma que funcionou ali nas outras ferramentas, né? Uma coisa não anula a outra. A gente consegue ter parte dos dados que a gente vai
vai pegando conforme as alterações. Parte dos dados a gente vai fazer uma carga ali de 10 em 10 minutos, parte dos dados a gente vai fazer a carga uma vez por dia. Então a gente consegue orquestrar tudo isso da forma que seja mais interessante e que faça sentido, na verdade, para o consumo dessa informação, né? Boa. Então, respondido. A Tamara está perguntando das faixas, mas não faz a menor ideia. Tamara, depois, se você quiser, a gente troca algumas mensagens por volume de dados. A gente tem referência aqui do que a gente está aplicando. Então, aí a gente poderia te ajudar, pelo menos, a você se orientar, ter noção do que seria o necessário, o teste. Acho que esse é um ponto bem importante, Tamara. Só até aproveitando o gancho, né? Por exemplo, a gente está com um espaço de teste aqui de trial do Fabric. A Microsoft está dando trial para todo mundo. Só que o trial vem numa versão que custa R$ 25.000 por mês. Então, esse é um dos riscos maiores, porque tem muita gente testando e falando, meu, isso é incrível, tá rodando, tá fazendo, mas dentro de uma capacidade que custa 25 pau por mês. Provavelmente vai ser incrível mesmo. Na hora que você baixar isso aí para o valor mínimo, vai ter gente se assustando com a queda de performance e tal. Então, acho que isso é uma das coisas legais que a gente pode ajudar você a ter referência para você saber mais ou menos o adequado, o que a gente tem feito. A gente sobe um ambiente dentro da capacidade igual ou um pouco abaixo do que a gente imagina. O Fabric é igual uma máquina virtual, então você consegue ligar e desligar, então não tem o risco de ser, putz, custa 2.000 ou 5.000 por mês. Eu liguei, custa 5.000? Não, né? Nos testes, a gente não faz a instância reservada, a gente sobe, valida ele, usa durante alguns dias. Meu, tá legal? Aí a gente recomenda para o cliente migrar para uma versão, uma instância que é garantida, porque aí o custo baixo e tal. Então, tem umas estratégias bem legais aí que dá para aplicar. E como diz a Gabi, a gente pode te ajudar bastante. Aí depois a gente te manda uma mensagem para você saber como é que a gente tem feito isso aí. Do Gustavo aí, só para fechar, gente, pelo horário, curso a gente não tem, Gustavo, a nossa ideia aqui, a gente não se enxerga como uma empresa de curso, de treinamento, acho que tem empresas muito sérias fazendo isso, tem uns aventureiros aí também dando curso e te ensinando tudo em 2 dias. É, o que a gente é bom de construir as coisas, então o que a gente tem é bastante conhecimento prático. A gente está montando uma série de sessões iguais a essa, hoje é super geral, então assim, você viu tudo, mas não aprendeu nada, a gente sabe disso, porque a gente quis dar uma visão, mas a gente vai abrir uma série de sessões mostrando como a gente está fazendo para cada um desses assuntos. E aí eu espero que isso possa ser útil para te ajudar, para você mandar dúvida, para você ir pegando um pouco a manha, porque a gente está passando o know-how de quem está botando a mão na massa ali mesmo, e acho que isso tem muito valor para vocês economizarem tempo e não errarem coisas aí que são importantes, tá bom? Gente, acho que é isso pelo tempo, né, Tiagão? Foi Fechado? Missão cumprida? perfeito. Boa. Passou voando aqui 1 hora. Eu agradeço demais, assim, meu tempo de todo mundo. Investir 1 hora durante a manhã aí, para nós é uma honra. Manda mensagem quem achar que precisa que a gente explique alguma coisa ou entre com um pouco mais de cuidado. Se quiser dar sugestão para a gente, ó, eu gostaria que isso fosse abordado num outro webinar ou num vídeo, numa explicação mais bacana. Manda para a gente, esses insumos para a gente. É muito legal para a gente saber que conteúdo tem valor, o que a gente sabe fazer que ajudaria, e para a gente é uma honra aí, a gente adora compartilhar o que a gente tem feito, tá bom? Foi. Obrigado de verdade, espero que a gente se veja na sexta-feira, 29, nós vamos compartilhar o que tiver de mais legal lá, a gente vai trazer os conteúdos mais quentes, espero que bastante coisa prática aí para vocês. Valeu, galera, tenha todo mundo um excelente dia. Valeu, Tiagão, pelo show. Tamo Obrigado, junto. Vini. Obrigado, galera. Obrigado, Valeu. pessoal.